Salve, salve, galerinha! Professor Nascimento na área, disciplina de História, Colégio Marista Paranaense. E estamos aqui hoje na nossa primeira videoaula, aula em que trataremos do capítulo 2 do seu material didático. O tema da aula é o conhecimento histórico em seus primeiros tempos. Você vai encontrar o assunto da página 38 até a página 42 do seu livro, beleza? Então você vai perceber que nesse período que teremos que estar afastados por motivos de saúde, cuidar, né, da nossa saúde, teremos essas aulas online, onde o professor vai colocar o esquema, o professor vai colocar as videoaulas para explicar para vocês o que está sendo trabalhado no material. Teremos algumas tarefas e um fórum para tirar dúvidas e também, evidentemente, que postar para vocês as respostas de todas as atividades após a semana de trabalho. Então, iremos começar com este assunto hoje, tá? O conhecimento histórico em seus primeiros tempos. Vamos lá ver o esqueminha que o professor preparou para vocês. Segue lá! Então, galera, nós iremos falar hoje sobre historiografia, tá? Historiografia, basicamente, a ideia de a história da história, né? Estudarmos como que as pessoas produziam, como que as pessoas escreviam, como que as pessoas entendiam a história. Pessoal, hoje, né, a forma que nós entendemos história, a forma como nós escrevemos história, é muito diferente dos outros períodos, né, que a gente, que o ser humano viveu, né? Então, se nós pararmos para analisar, lá na Idade Antiga escreviam história de uma forma, lá na Idade Moderna escreviam de outra, lá na Idade Média escreviam de outro. Pensavam que história era uma coisa e hoje se pensa diferente, né? Tratou-se de um grande processo que o livro, né, traz para vocês 1, 2, 3, 4, 5 tópicos principais para que você conheça um pouco desse processo historiográfico, né, da história, tá? Então, basicamente, né, nós iremos começar aqui falando da Grécia Antiga, tá? Na Grécia, tem dois historiadores que você precisa conhecer, né, a diferença de cada um deles, né, como que eles concebiam história. O primeiro deles é esse carinha aqui, ó, o tal do Heródoto. O Heródoto, pessoal, lá no século V antes do Jesus, tá? O Heródoto é considerado o grande pai da história. Por que ele é considerado o pai da história? Porque ele teve uma preocupação em fazer os registros dos acontecimentos e deixar para a posteridade, né? Então, ele pensou assim, preciso começar a escrever, né, para que as pessoas não esqueçam desses eventos que estão ocorrendo, né? Então ele começou a registrar as coisas, ele começou a ter essa preocupação, por isso que ele tem esse título, pai da história. Só que veja, na Grécia Antiga, as pessoas acreditavam em vários deuses, né, eram politeístas, e achavam que os deuses intervinham na vida, né, delas, né? Então tudo era explicado, muitas vezes, pela religiosidade. Tá chovendo? É porque Zeus quer que chova. Deu um tsunami, tal, não sei o que. Poseidon que ficou bravo, né? O Heródoto, ele era um grego, né? Então, assim, ele escrevia colocando elementos fantasiosos na sua narrativa. Então ele colocava lá a influência dos deuses, colocava seres mitológicos nas suas narrativas. Então era porque fazia parte daquela mentalidade dele, né? Então o Heródoto escreve dessa forma, ele registra os acontecimentos, mas colocando elementos fantasiosos na sua narrativa, tá? Depois dele, né, ainda de certa forma contemporâneo, do século V antes do Jesus também, nós temos o tal do Tucídides. Esse cara, ele já vai se preocupar muito mais com as ações humanas, diferente do Heródoto. Ele falava assim, ô Heródoto, legal aí que você está escrevendo, a forma como você está escrevendo, mas eu quero mudar umas coisas. Eu não quero ficar colocando aí os deuses. Eu não quero ficar dizendo que, tá chovendo porque Zeus quer que chova, deu um tsunami porque o deus dos mares, Poseidon, mandou lá uma onda e disse, não, tá tendo uma guerra porque o deus Ares, o deus da guerra, não. Pro Tucídides, a ideia era que as narrativas deveriam ser conduzidas, né, mostradas no que diz respeito às ações humanas, tá? É uma narrativa mais objetiva. Então ele dizia que quem vencia uma guerra não era o deus Ares que determinava. Quem vencia uma guerra era o melhor exército, a melhor estratégia, né? Às vezes até mesmo o cenário, o campo de batalha que era
exercia influência no resultado de uma guerra. Então, assim, ele retira esses elementos fantasiosos, né, nas suas narrativas, tá? Então, já tem uma diferença muito grande aí da forma como esses dois historiadores da antiguidade escreviam, né? Para muitos historiadores, o Tucídides é mais pai da história do que o próprio Heródoto, né? Mas, enfim, fica oficialmente, né, o Heródoto conhecido como pai da história. Bom, em se tratando de Roma, pessoal, a gente tem um cara chamado Tito Livio. O Tito Livio, ele é um cara que se preocupava muito com as narrativas políticas. Para ele, o que importava era o governo, tá? Então ele dizia que o governo... O senhor pode me dar licença, não? O senhor está me atrapalhando? Estou no meio de uma videoaula. Desculpa, gente. Aqui em casa é complicado, viu? Aqui em casa, às vezes, é difícil. Então, assim, o Tito Livio, ele se preocupava muito, né, com a narrativa dos reis, né, com os políticos. Ele dizia assim, eu vou narrar uma história que diz respeito ao governo, aos fatos, às coisas importantes. Então, assim, era a forma como ele conduzia. Entrava um rei, saía outro rei e ele ia descrevendo, né, o que ocorria. Ele não se preocupava tanto com aspectos da sociedade, não pensava na população. Ele narrava uma história política, né, uma preocupação em dizer como que os reis governavam, tá? Aí vem a Idade Média. Na Idade Média, a gente vai ter a expansão do cristianismo. Nós vamos ter, né, na Idade Média, o clero, ou seja, os membros da igreja, que vão começar a ficar responsáveis por escrever, né, a história. Monges, padres, bispos vão começar as suas narrativas. Agora pensa comigo, né? Nessa época, depois, né, do nascimento de Jesus, depois que o cristianismo cresceu e todo mundo tá falando em Jesus, no JC, no The Man, do Mr. J, todo mundo falando no cara, Jesus, o cara, ah, meu Deus! É claro que essa mentalidade vai também passar para os textos históricos. Afinal de contas, né, é a vontade divina que vai prevalecer e que vai conduzir as narrativas, né? Então, por conta disso, nós temos uma definição de uma história bastante religiosa, eclesiástica, né? Então, por conta disso, nós temos já uma diferença na narrativa. Depois, quando chega a Idade Moderna, pessoal, vão ter alguns pensadores que vão começar a analisar assim, pera, vamos voltar lá nos gregos, vamos voltar lá na cultura greco-romana e tentar entender como era o pensamento desses caras, só que vamos a partir de um ponto mais crítico, a partir de uma análise mais racional, né? Vamos pegar essa referência, vamos pegar a ideia de que eles estão escrevendo num contexto e vamos perceber o como eles estão escrevendo. Então começa a um processo mais crítico, tá? E aí, evidentemente, que nós vamos ter também a ideia de uma história mestre da vida, aonde eles vão buscar, né, uma referência na história, aprender com os erros do passado, aquela ideia, né, de que a história nos ensina, para que você possa planejar melhor o seu futuro. Então começa uma mentalidade de já pensar que a história serve para que a gente entenda melhor o mundo que a gente vive, para daí tomarmos melhores decisões no futuro. Uma ideia muito parecida com o que a gente concebe de história hoje, tá? No século XIX, a história se torna ciência, tá? Se tornando ciência, a história, evidentemente, que ela vai ser baseada em provas, porque a ciência, galera, ela não é uma coisa assim que lida com achismos, né? Ela lida, né, com provas, ela lida com modelos, né, de hipóteses que são comprovadas depois cientificamente para realmente ser classificada como uma verdade, né? A história vai buscar isso. Ela vai buscar fontes históricas, tentar comprovar aquilo que está sendo dito, tá? E depois, no século XX, nós vamos ter uma preocupação melhor ainda com a história dialogando com outras disciplinas e se preocupando não só com políticos, não só se preocupando com guerras, mas pensando num cenário mais completo, pensando num cenário onde você vê a política, a economia, a sociedade, a cultura, todos esses 4 elementos aqui, né? O meu cursor está muito ruim aqui, mas não dá nada, tá? Então é política, econômica, social, a parte cultural, porque afinal de contas,
todos nós somos sujeitos históricos. Beleza, galerinha? Então é isso. Basicamente a gente percebe um processo, um grande processo na construção da concepção do que vem a ser história. Certo, Nofa? Você entendeu? Beleza. Então assim, galera, aqui eu vou colocar um próximo slide para você, para que você possa se situar, né, no que diz respeito às atividades que você vai ter que fazer, tá? Então tá aí, pessoal, né? Tarefas e fórum para você tirar as dúvidas, só consultar a Blackboard, tá? Manda sua pergunta pro professor, tudo que você tiver de dúvida, tá? Que a gente vai fazer o possível aqui para ajudar você, vai conseguir trocar essa ideia, trocar essa informação e logo logo a gente se vê pessoalmente, beleza? Beleza? Você tem mandíbula? Ah, é? Não tem. Aquele abraço, galerinha!